Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o direito de privacidade, na verdade os direitos de privacidade no contexto do direito constitucional, especialmente aplicados ao direito digital. Os direitos de privacidade é um conjunto de direitos que trata da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem de cada um de nós. Trouxe aqui o conceito do professor André Ramos Travares sobre o que significa este direito ou esses direitos de privacidade. Pelo direito à privacidade, apenas ao titular compete a escolha de divulgar ou não o seu conjunto de dados, informações, manifestações e referências individuais, e, no caso de divulgação, decidir quando, como, onde e a quem. Esses elementos são todos aqueles que decorrem da vida familiar, doméstica ou particular do cidadão, envolvendo fatos, atos, hábitos, pensamentos, segredos, atitudes e projetos de vida. Então, os direitos relacionados à privacidade são direitos que têm a ver com a personalidade de cada um de nós. Desde a nossa projeção para aquelas pessoas que são desconhecidas, até o que há de mais íntimo de cada um de nós, que a gente não quer compartilhar, às vezes nem com as pessoas mais próximas, que às vezes são pensamentos sobre aquelas pessoas mais próximas. E nós temos o direito de termos protegido essa intimidade como um dos direitos de privacidade. A gente vai entender já melhor como é que eles se articulam, como é que eles se projetam como direitos em relação ao indivíduo, chegando até no outro extremo, à sociedade. Já veremos. A gente pode entender que os direitos da personalidade envolvem o direito à intimidade, o direito à vida privada, o direito à honra e o direito à imagem. E boa parte da doutrina entende que esses dois, intimidade e vida privada, é o que a gente chama de direito à privacidade. Tanto é que muitos livros de direito constitucional, vocês verão 3 tópicos ou 3 capítulos: direito à privacidade, direito à honra e direito à imagem. Mas, na verdade, eu acho que essa união desses dois direitos falta técnica jurídica, porque o âmbito de projeção e de proteção jurídica é um pouco diferente em relação ao direito à intimidade e o direito à vida privada, porque o direito à intimidade é uma coisa exclusivamente sua, exclusivamente cabe a cada um de nós, enquanto a vida privada é compartilhada com outras pessoas que estão ao nosso redor, nosso cônjuge, nosso companheiro, companheira, os filhos, os pais, as pessoas mais próximas estão muito vinculados à ideia da vida privada. Mas a intimidade não. A intimidade é absolutamente individual. E todas essas dimensões, claro, compõem cada um de nós. E o direito tem o dever de proteger essas dimensões, todas elas. O direito à intimidade está diretamente relacionado a cada um de nós, aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, aos nossos medos, e que nem sempre a gente quer compartilhar com os demais, inclusive com aqueles mais próximos. E a gente tem o direito de ter esse espaço preservado. Por outro lado, quando a gente fala na projeção do espaço familiar, e aqui eu coloquei essa imagem primeiro de um casal e depois de alguns filhos, falando de pessoas que normalmente coabitam o mesmo espaço e vivem sob o mesmo teto. São as pessoas com quem a gente compartilha de forma mais direta a vida privada. Daí entender uma parte da doutrina, e eu sigo essa corrente doutrinária, de que o direito à intimidade está muito conectado à minha pessoa, ao indivíduo, enquanto o direito à vida privada tem a ver com esse espaço, especialmente de convivência familiar diária que a gente tem. Depois, quando a gente amplia um pouco mais esse círculo para aquelas pessoas que não estão todos os dias sob o nosso teto, mas que a gente tem um contato muito constante, muito direto, é o grupo dos amigos, as pessoas conhecidas com as quais às vezes nós compartilhamos algumas informações que podem ser consideradas, não digo secretas, mas mais íntimas, como um problema familiar, um problema psicológico, um problema amoroso, um problema no trabalho, que às vezes você não quer nem compartilhar com aquelas pessoas mais próximas que estão em casa, mas que você se sente à vontade, confortável para compartilhar com um amigo ou com um amigo. É até bom que a gente tenha esses amigos, né? Que bênção é a gente ter na nossa vida essas pessoas que não são família, mas que são muito próximas e ajudam a gente, não só a resolver esses problemas, mas viver de uma forma mais completa, mais ampla. E por fim a gente tem a nossa projeção, nossa individualidade projetada perante
toda a coletividade, toda a sociedade. É a partir daí que a gente vê, então, o vínculo que há entre eu, o cidadão, a pessoa, Demário, minha intimidade, a minha vida privada ligada com a minha família, a minha honra ligada à percepção que eu mesmo tenho de mim, a minha família e meus amigos. Em relação à sociedade, sim, mas não é o mais importante. Não me preocupo tanto o que é que os desconhecidos acham de mim, pensam de mim, mas claro, me preocupo muito com o que é que os meus amigos e minha família sentem e pensam sobre mim e como posso conviver com eles de forma mais alegre, mais leve, mais feliz, mais integrada. Não é? E por fim a ideia da imagem, e aí sim é como um direito que se projeta para além desses grupos mais próximos, para toda a sociedade, de pessoas inclusive que nem não conheço. Mas essa é a ideia de que a projeção entre o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, está muito relacionado, não é relação matemática, isso não é matemática, há muitas nuances nessa relação, né? Então, entre a ideia de que a intimidade, vida privada, a honra e a imagem, quase que a sequência do direito relacionado, dos direitos relacionados à minha pessoa, à minha família, eu e os meus amigos, e eu perante a sociedade. Para reforçar essa ideia, coloquei de novo esse esquema aqui projetado dessa forma um pouco distinta, na qual mostra que a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem partem desde a minha própria percepção enquanto pessoa, a minha liberdade e a minha personalidade, eu, até no outro extremo chegar à vida social. Na Constituição brasileira, a gente encontra dispositivos que de forma muito explícita trata dos direitos da privacidade. Disso o artigo 5º, no inciso 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Esse, amigos e amigas, é o motivo pelo qual eu, Ademário, enquanto jurista, me filio à corrente doutrinária que entende que os direitos da privacidade não é um, nem são 3, eu acho que são 4, porque estão explícitos, pelo menos no direito brasileiro, aqui na Constituição. Intimidade, vida privada, honra e imagem. Dessa projeção do eu, meu núcleo familiar próximo, minha família, meus amigos e, por fim, a sociedade. Depois o inciso 12 que diz: é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É aquela mesma ideia de que, da mesma forma que é inviolável a nossa intimidade no trato pessoal, tudo que revele algo sobre a nossa personalidade, a correspondência aqui no sentido amplo, não está falando só da carta escrita como era antigamente. Pois bem, hoje em dia, com as tecnologias digitais, essa comunicação se faz de forma quase que instantânea, não é? Com um telefone celular, com um relógio, a gente consegue mandar e receber mensagens no computador, obviamente, e várias outras formas. Portanto, a legislação, a Constituição já estabelece as bases para evitar esse tipo de intervenção, seja de quem for, seja do Estado, seja dos demais, nos direitos de privacidade de cada um de nós, em cada um desses 4 direitos que a gente viu aqui. Agora, a própria Constituição estabelece exceção, salvo, e aí diz no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses previstas na lei. É aquela mesma ideia que eu comentei com vocês há momentos atrás, de que a liberdade e a proteção dessa intimidade deve servir para que a pessoa se sinta livre de ser quem é, desde que não utilize, não abuse desse poder como qualquer outro poder, direito, como eu já disse a vocês, não há direito ilimitado, todo direito tem limite. Quando há, por exemplo, a violação de um direito alheio, ou quando há a violação do interesse público. Ninguém pode, por exemplo, suscitar o direito à privacidade de dados para se ele de pagar tributo. Aí não, porque aí está se violando o interesse da coletividade de supremacia do interesse público, como vocês verão detalhadamente em direito administrativo, de que haja a arrecadação tributária, a arrecadação fiscal correspondente aos ganhos daquela pessoa de acordo com a previsão legal, sempre com o que está estabelecido pela lei. Portanto, os direitos de intimidade, de privacidade, de honra e de imagem encontram sim limites, e esses limites estão estabelecidos por esses grandes parâmetros. Os direitos alheios
e o interesse da coletividade, supremacia do interesse público, desde que esteja previsto em lei. Não estou falando do interesse da coletividade em fofocar ou bisbilhotar a vida alheia, não. Estou falando de interesses de caráter, por exemplo, financeiro e tributário, como é o caso da não existência no direito à privacidade frente ao fisco. O fisco tem sim o direito de exigir os dados relativos à vida financeira de cada pessoa para que possa arrecadar os correspondentes tributos, inclusive sob pena de crime, de essa pessoa responder por crime fiscal. Também aqui só faço uma referência breve a duas normas que a gente vai tratar com muito detalhe. Um a gente já tratou, que foi o Marco Civil da Internet, mas vou falar especificamente dos dispositivos do Marco Civil que tratam dos direitos de privacidade e da Lei Geral de Proteção de Dados, que nós veremos já na próxima aula. Diz a Lei Federal 12.965, que é a Lei do Marco Civil da Internet. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. 1. Inviolabilidade da intimidade da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 2. Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei. 3. Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial, que também tem que estar fundamentado, obviamente, na lei. E na Lei Geral de Proteção de Dados, na Lei Federal 13.709, o artigo 2º diz que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade de intimidade da honra e da imagem e, pulando lá para o inciso 7º, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Além da Constituição, ramificada na legislação infraconstitucional, se refletem esses valores da liberdade, da personalidade e da proteção jurídica que o ordenamento deve dar e pelas regras gerais que são, claro, suscitáveis, por exemplo, numa discussão de rede social, por um comentário numa postagem feita no TikTok ou no Instagram. É uma área nova, não tão nova assim, mas é uma área florescente, é uma área crescente que se expande hoje na prática judicial de todo mundo, no Brasil não é diferente também.